Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, aproveitando que já estamos de pé, vamos fazer uma leitura no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, um verso muito conhecido. Nós vamos ler do verso 4 ao 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 4 ao 8. Todos acharam? Diz assim o texto: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Podeis sentar, irmãos, por favor. Irmãos, eu quero aproveitar pouquinhos minutos para falar do texto que nós lemos. Muito objetivamente. Há alguns dias que eu venho batendo na tecla da presença de Deus, da atuação do Espírito Santo, do poder de Deus na nossa vida, na verdade, denunciando a ausência dele. E isso cada dia mais nos incomoda. Quando os irmãos ouvem um testemunho de um trabalho que está em plena evolução, em pleno crescimento, Jesus salvando alma, batizando gente, você vê várias pessoas batizadas, né? Você vê o trabalho que ontem não tinha ninguém, hoje é um campo, almas salvas, libertas, gente batizada com o Espírito Santo, igreja crescendo, compra terreno, constrói, e povo alegre, animado. Ocorre a pergunta: por que em alguns lugares isso acontece e em outros não? Por que em alguns lugares parece que não tem problema? Você chega no lugar, tem lugar, igreja, congregação, região, bairro, cidade, município, que o obreiro diz assim: pastor, mas aqui é muito difícil. Aqui não acontece não, aqui o povo aqui é coração muito duro. Aqui é muito difícil, é difícil de evangelizar, é difícil, o povo não quer saber de nada, o povo não quer saber de Jesus, o povo não quer vir para a igreja, nem os crentes vêm, o povo não quer orar, o povo não é isso, o povo não é aquilo, a oferta também, o dízimo, a questão financeira, a igreja não pode nada. Isso me incomoda por causa desse texto que a gente leu aqui, e o contexto dessa palavra tem que nos levar a uma reflexão, um pensamento e um reconhecimento de que nós estamos mal. A igreja, a explicação disso é que os crentes, quando eu digo a igreja, eu estou falando dos crentes, num grande número, se afastou da fonte de poder. Eu dizia alguns dias atrás que a obra de Deus não se faz com oratória. A obra de Deus não se faz apenas com a capacitação humana. Vou fazer um bom curso de teologia, vou fazer um bom curso de oratória, vou aprender a falar, aprender a desenvolver a fala, ou então fazer um bom curso de administração, vou aprender a administrar a igreja, vou fazer um bom curso de música, vou aprender a tocar bastante, tocar bem, saber tudo de música, vou fazer um curso de canto. Você vai só cantar e tocar, e você vai só pregar, e não vai acontecer nada.
O que faz acontecer é o poder de Deus. Mas a igreja, os crentes de hoje, resolveram se afastar do poder. Nos tornamos mecânicos. E aí eu tenho que lembrar desse texto. Estando Jesus com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A promessa de derramamento do Espírito Santo. E aí ele diz assim: aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus respondeu: não pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Duas coisas que a gente precisa destacar aqui. Primeiro, os discípulos tinham andado com Jesus. Os discípulos viram os milagres de Jesus. Os discípulos viram o poder de Jesus em ação. Quando Jesus curava cego, paralítico, ressuscitava morto. Os discípulos experimentaram esse poder quando pela primeira vez saíram, comissionados por Jesus, e voltaram com os resultados, assustados, abismados. Como é que podia acontecer até com eles? Senhor, até os demônios se nos sujeitam. Eles não tinham noção do poder que eles podiam ter na vida deles, e o tinham. Jesus os tinha dado. E eles, quando saem naquela comissão de Jesus, naquele comissionamento, eles voltam com os resultados e maravilhados. Eu não sabia que eu tinha tanto poder, que eu podia curar enfermo, que eu podia expulsar demônio. Até os demônios se sujeitam a nós, Senhor. Que poder é esse? Que coisa tremenda! Eles experimentaram isso. Entretanto, viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar, estiveram com Jesus e estão com Jesus na sua última vez. Isso aqui é a última fala de Jesus com os discípulos. Quando ele está falando ainda, ele começa a sair da terra e vai assunto ao céu. E quando Jesus acaba de falar: vocês precisam ficar em Jerusalém até ser revestido do poder, não sai de Jerusalém até ser revestido do poder, vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha qual foi a primeira preocupação deles. Eu acho que isso é o quadro que nós vivemos hoje. Se você reler esse texto, ele diz assim: Senhor, e daí? A gente cheio do Espírito Santo, como é que vai ser? Que tipo de... Olha, nós já experimentamos um pouco desse poder, um pouco dessa virtude, lá quando saímos de 2 a 2, e nós voltamos maravilhados com as curas, com os milagres, com a libertação, com os demônios que nos sujeitaram. Agora o Senhor diz que nós vamos ainda ser batizados com o Espírito Santo, vamos receber outra dose de poder. Como é que vai ser isso? Eles deviam estar preocupados com isso. Não. Eles estavam preocupados com o reino terreno de Israel. Vou receber poder para sair do jugo de Roma? Então nós vamos receber a virtude do Espírito Santo e vai mudar a política no nosso país, nós vamos melhorar de vida. Ou seja, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino, vai deixar de ser domínio de Roma de novo e nós vamos ser soberanos. Eles estavam focados na situação terrena, na condição social, política. Eles não estavam ligados nas coisas espirituais, no poder divino para coisas espirituais, para o reino de Deus na terra. E esse é o nosso grande problema. Olha para mim, a igreja de alguns anos para cá, salvando-se pouquíssimas exceções, eu sempre falo isso, para que ninguém fique com raiva, dizendo: pastor, não, eu ainda não me dispersei não, eu ainda tenho fé, eu ainda oro, eu ainda busco, eu ainda estou ligado nas coisas espirituais. Eu sei que tem um ou dois que ainda vive isso, mas infelizmente, irmãos, a esmagadora maioria, é uma grande maioria. Nós estamos vivendo a mesma situação do povo de Israel no tempo do profeta Elias. Eram tão poucos que estavam fiéis, permanecendo fiéis, remanescentes, que Elias chegou a pensar que estava só. Eu fiquei sozinho, todo mundo se rendeu e Deus teve que animá-lo. Não, ainda existe 7.000, só que 7.000 num universo tão grande fica invisível. E a gente vive isso hoje. Nós estamos focados no material,
Nós focamos primeiro na nossa vida material. Eu não quero saber de Espírito Santo, eu não quero saber de poder de Deus, porque eu não preciso, na cabeça das pessoas, não precisa de Espírito Santo para se formar, para pegar um diploma na faculdade, para enviar um currículo para uma grande empresa, para melhorar de vida. Não precisa de orar, não precisa de Espírito Santo, se bem que precisa, mas as pessoas pensam que não. Para eu conseguir dinheiro, conseguir emprego, conseguir diploma, eu vou estudar, vou me aplicar, eu tenho que arrumar uma estratégia. A gente fica ligado no plano terreno. E quando ora, eu estou falando isso porque acompanho isso desde que eu era jovem, vendo pessoas da minha idade se preparar para concursos, e aí quando vai fazer um concurso, aí ele ora, ele jejua, ele consagra. Ele se dedica, além de estudar, ele vai orar. O Senhor, abre a minha mente, o Senhor, abre essa porta, me ajuda a passar. Está ligado? Ele quer o poder de Deus para conquistar as coisas terrenas. A gente vai buscar poder de Deus só para conquistar coisas terrenas. Ainda é assim hoje e cada vez mais. É para ser curado do corpo físico, é para resolver um problema de saúde, um problema de financeiro, um problema social. E esses problemas sociais e financeiros, realmente, você não precisa de virtude do Espírito Santo. A gente precisa da orientação de Deus para tudo na nossa vida. Mas esse poder aqui, que esse texto está falando para nós, você não precisa dele para você conseguir um bom emprego. Para conseguir um bom emprego, você precisa mais de dedicação ao estudo, se preparar, se tornar uma pessoa competente para concorrer no mercado. Ter aplicação, ter disciplina para se preparar para isso, inteligência para montar uma boa estratégia. Tá, agora para a obra de Deus, para as coisas espirituais, ninguém entra no mundo espiritual sem esse poder. Quando você ora para Jesus curar um enfermo, é esse poder que tem que estar em ação. Os seus diplomas não vão curar o enfermo. Se você vai pregar o evangelho para alguém que está nas drogas, que está oprimido pelo diabo, está oprimido por tantas outras coisas, por vícios terríveis, coração duro, maldoso, cheio de violência, o caráter está todo destruído, o seu curso não vai resolver, o seu diploma não vai resolver, não adianta ser técnico, não adianta ser coach, não vai funcionar. E parece que a gente está vivendo hoje uma igreja técnica. Deus não quer uma igreja técnica, Deus quer uma igreja espiritual. E o espiritual você só pode alcançar através da oração, da busca incessante por Deus e pela sua palavra. E é isso que a igreja não faz mais. A igreja se afastou, o crente se afasta da oração e se afasta da palavra. Tem que haver uma sede de novo. Olhe para mim, sede. Como você sente sede de tomar uma água? Quando bate a sede, você vai suportando enquanto dá. Mas você vai desesperadamente procurar água. Vai chegar uma hora que você diz assim, não dá mais para ficar sem água. Ou eu bebo ou eu morro. Nós tínhamos sede. Eu era garoto, novinho, vendo os pastores, os missionários da época, orando, irmã Estacília, Celso Lopes, tantos outros, Sóstenes, né? Pastor Sóstenes, Mariano, e tantos outros que eram pessoas, Maurício Celestino, né? Que era de Bangu, homens e mulheres de Deus, irmã Dorinha, que orava, pastor Paulo Macalão. O pastor Paulo Macalão era tremendo, ele não era uma pessoa de pregar coisas profundas e eloquentes, não. O pastor Paulo Macalão só dava testemunho, ele pregava sempre, Jesus cura, irmão, Jesus salva, e ele está aqui presente hoje. Eu encontrei fulano um dia desse, assim, assado, e orei, Jesus fez isso, glória a Jesus, e o poder descia. Gente simples, mas tinha poder na palavra, tinha unção. A palavra aqui que nós lemos diz assim, vocês vão receber, não fique preocupado com o cenário político, não fique preocupado com o terreno, não fique preocupado com o secular, vai para Jerusalém e vá buscar a Deus até ser revestido do poder. Enquanto o Espírito Santo não encher a sua alma, você não saia do lugar. E quando você receber esse poder, aí você vai realizar a obra.
Imagina um crente sem a autoridade, sem o poder do Espírito Santo, querer expulsar um demônio. Eu já contei aqui de um jovem que estava no seminário conosco, e eu estava falando do poder da autoridade, e ele falou para mim, era um jovem dessa igreja, e na época ele era um diácono da igreja. Ele disse assim: pastor, já há muito tempo que eu fiquei cismado com isso. Foi cismado com o quê? É que um dia chamaram para eu expulsar um demônio de uma pessoa lá não sei aonde. E eu fui, quando eu fui chegando assim, o diabo falou assim: e é para você que vai me expulsar? Quem é você? Você não tem poder nenhum não, pode ir embora. O diabo falou para ele. Aí eu falei: e o que você... Aí eu já pego o ar, né? E o que você falou? Não, nada, ele tem razão, né? Eu sei que eu também, eu não tenho, eu fiquei com medo. Agora, se eu for falar alguma coisa e ele não sair, aí eu fui embora. Irmão, olha para mim. A gente tem que ter vergonha disso. Jesus prometeu poder, virtude. Essa virtude que há de vir sobre vós, virtude aqui, o termo original de virtude é dunamis. Dunamis significa poder real, poder de Deus, poder em ação. Não é o poder de palavra, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Não, é autoridade em ação. É você falar e não ter como resistir. E só quem pode fazer isso com demônios, com o campo espiritual, é Deus, não sou eu nem você. Quando eu perguntei que você respondeu, ele falou isso para mim: meu irmão, eu já cansei de ouvir isso. Eu novo, muitas vezes, eu estava em casa e alguém batia: corre, tem fulano, está quebrando tudo em casa, está endemoniado, está possesso, e precisa ir lá, e mandaram vir aqui te chamar. E quando chegava o diabo falava isso: quem é você? Eu digo: ninguém. Alguém é quem está comigo, quem vai te expulsar não sou eu, é o poder de Deus que está na minha vida, é o nome do Senhor, é o nome dEle, é a autoridade dEle, não é a minha, não é a sua, mas você tem que crer nisso, buscar isso e pôr em prática. E aí, como eu dizendo, eu fui crescendo na igreja e vendo esses homens operar, e o paralítico levantar na hora, e o surdo ouvir na hora, o mudo sair falando. Isso acontecia toda hora. Nossas festividades de Madureira, todo ano, aniversário da igreja. Mas não acontecia só de ano em ano. Toda quinta-feira, todo domingo, pastor Paulo Macalão terminava o culto e dizia assim: agora a irmã Tacília vai orar para os enfermos. Ela ficava sentada, ela nunca foi nem missionária, nem pastora, nem apóstola, não foi nada, nem bispa. Ela era somente a irmã Tacília, sentava lá embaixo, no meio de todo mundo. Terminava o culto, pastor Paulo fazia o apelo, as pessoas aceitavam Jesus, 25, 30, 50 pessoas aceitando Jesus. Terminava, orava por todo mundo, o secretário tirava aquele povo para anotar lá. Ele dizia assim: agora a irmã Tacília vai orar pelos enfermos. Aí o povo, quem está precisando de oração, ajoelhava, a irmã Tacília vinha assim, é negócio de 2 minutos, passando, impondo as mãos e ungindo, e pronto, Jesus está curando. Poder de Deus em ação que parece que sumiu da igreja. Será que sumiu? Da igreja sumiu, mas de Deus não. Ele ainda é o mesmo, ele ainda é a mesma fonte de poder. Mas eu tinha sede, eu ficava dizendo: meu Deus, eu queria isso, eu quero ter esse poder, eu quero que Deus me use. E como é que é isso? Eu ficava com medo de me lançar para orar por um enfermo, para expulsar um demônio. Eu novo, 14, 15, 16 anos, eu tinha essa sede. O que está faltando hoje em nós é a sede. Você não é sede para ter vaidade, é sede de poder. Esse poder da vaidade não, da soberba não, do orgulho não. É o poder de Deus na sua vida, para você dizer assim: eu sou um instrumento na mão de Deus, eu vou orar e Jesus vai operar, eu vou pregar a palavra e almas vão se converter. Eu vou evangelizar e vou ganhar alma, porque não é a minha lábia que vai transformar uma pessoa, é o poder do Espírito Santo que leva a palavra ao coração e transforma. Mas a igreja está vazia, os crentes estão vazios, os obreiros estão vazios, os pregadores estão vazios, os cantores estão vazios, os departamentos estão vazios. A gente não consagra mais a vida nem para cantar na igreja. Eu saía daqui com o Conjunto Esperança para longe, pastor Carlos lembra disso, Luiz Maia ainda pegou isso, a gente entrava dentro daquela Kombi do Deusdete, pai do Gilson, né?
E eu dizia assim, irmão, ninguém conversa, ninguém brinca, daqui até lá. A gente já tinha orado e jejuado naquela manhã, porque ia ter um trabalho para fazer à noite, e a gente pegava o carro aqui, botava o instrumento dentro da Kombi, dizia assim, nós vamos orando daqui até lá, porque quando a gente abrir a boca e começar a cantar, quando a gente começar a tocar, o Espírito de Deus precisa tocar as pessoas. É o Espírito Santo, não é a minha técnica, não é a minha oratória, não é a minha capacidade, não é a sua, é o Espírito Santo. Tem que buscar o poder e tem que ter sede. Se você não tiver sede, você nunca vai ter o poder de Deus. A unção do Espírito Santo desce para aquele que tem sede. Por isso que Jesus disse, fica lá até ser revestido. De 500 pessoas aproximadamente, 380 foram embora. Só ficaram 120, não tiveram paciência. Os 120 tiveram sede, assim, eu não vou sair daqui enquanto eu não beber dessa água. Irmão, vamos buscar de novo, em nome de Jesus. A igreja está me entendendo? Não tem idade, você não precisa ser pastor. Eu não estou falando aqui para pastor, para evangelista, para missionário. Eu estou falando para todo aquele que crê em Deus. A Bíblia diz que os sinais seguem os que crerem. Quantos aqui creem? Os sinais seguem os que crerem. O poder aqui, essa virtude do Espírito Santo, é o poder de Deus em ação, o poder de Deus na sua vida. Eu, quando fico pensando nos testemunhos, nas coisas que a gente vive, principalmente no campo missionário, onde a gente é atacado literalmente por Satanás. Se você não for o poder de Deus, ninguém sobrevive. Não existe um ser humano que luta contra o diabo e vença. Nenhum ser humano, não existe nenhum pastor. Se Deus tirar o Espírito Santo dele, se tirar a autoridade dele, todos sucumbem. Não existe um ser humano para bater de frente com o Espírito e ganhar do Espírito. Isso é impossível. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Então, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí você está capacitado. Não é a capacidade da teologia. A gente tem que estudar para conhecer, para não falar bobagem, mas todo conhecimento teológico não te dá poder para lutar com o Espírito e para transformar a vida. Mas o Espírito Santo em nós, ele tem poder para conduzir a mensagem, ungir a nossa voz e levar a palavra ao coração e mudar. Não é só a questão do ouvir, o Espírito vai com a palavra e produz efeito. É o Espírito Santo que quebranta o coração e que convence do pecado, da justiça e do juízo. A igreja precisa voltar a crescer. Enquanto o povo cria no Espírito Santo e buscava o Espírito Santo, a igreja crescia. Todo culto tinha salvação de alma, todo culto tinha gente batizado, todo culto tinha pessoas sendo libertas de espíritos malignos, todo culto tinha cura, todo culto. Eu vivi isso. Está aqui a família do irmão Osvaldo, que também viveu isso. Irmã Ângela, irmã Raquel, outros mais, não sei quantos mais aqui antigos. Eu acho que eu estou ficando um dos mais antigos da igreja, né? Que isso, rapaz, eu estou velho mesmo, né? Eu fiquei olhando aí, quem é que eu vou procurar para dizer que viveu isso? Nós vivemos isso. Está lá nossa irmãzinha do irmão Alcimédio, também é desse tempo, né? Isso, viveu isso também. Era todo culto, irmão. Todo culto. Mas aí você chegava no culto, desde a hora que dizia assim, vamos orar, você sentia o poder de Deus no ar, em cada vida, em cada pessoa. Todo mundo orava, todo mundo cantava, todo mundo glorificava a Deus. Hoje, nós estamos tão longe, mas tão longe do Espírito Santo, que nem para nós mesmos nós não conseguimos, nem para cantar um hino a gente consegue mais. Nem para ajoelhar e orar a gente não tem mais poder, a gente não tem mais força para ajoelhar e orar. Como é que vai lutar contra o diabo? Como é que vai lutar contra o mundo? Como é que vai lutar contra o pecado? Como é que vai lutar contra uma enfermidade? Como é que vai guerrear no mundo espiritual? Se nem no mundo físico e pessoal a gente não tem mais autoridade, nem contra si mesmo. Vão ajoelhar para orar? Estou cansado, não estou com graça, estou sem inspiração. Eu não sei, perdi a vontade. Irmão, está na hora da gente levantar a cabeça. Nós estamos proclamando o ano da restauração. Mas parece que já esquecemos, nós estamos entrando no 6º mês do ano
E parece que a metade da igreja já esqueceu o que é o ano da restauração. A restauração não é automática, você tem que querer restaurar. Pega uma casa velha, toda arrebentada, diz assim, vou restaurar essa casa. E vai dormir para ver se ela vai ficar restaurada. Você quer restaurar? Dá muito mais trabalho restaurar do que construir. Todos estão entendendo? Se você quer restaurar a sua vida espiritual, você tem que ter muito mais dedicação e mais aplicação do que quando você se converteu. Pode ter certeza disso. É muito mais difícil você voltar para o caminho do que você começar o caminho. Então, eu concito os irmãos a começarem esse trabalho de restauração. Vamos buscar o poder de Deus na nossa vida, que esse poder é para tudo que nós precisamos do reino de Deus aqui na terra. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Encha-se do Espírito Santo para fazer a obra. Não vá buscar poder para mudar a política do Brasil, não, que isso aí Deus sabe como é que cuida, isso é problema dele lá, e deixa isso na mão de Deus. Foi isso que ele respondeu para os discípulos. Vocês não têm que se preocupar com o que Deus reservou pelo seu próprio poder. Como é que vai ser o reino de Israel, como é que não vai ser, que tempo vai ser restaurado, isso é outra história que é um problema de Deus. O seu problema é se revestir da autoridade, da virtude do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então comece a pedir a Deus desde hoje, eu quero virtude, eu quero poder, eu quero unção, eu quero dons, eu quero autoridade para poder fazer a obra de Deus. E Deus vai começar a manifestar jovens, adolescentes, como eu e outros da época, que novinho, já estava sendo usado por Deus para curar enfermo, para libertar oprimido, para abrir trabalho, para dirigir trabalho, com autoridade. Os demônios tinham que cair por terra. Não teve uma única vez, e não foram poucas não, foram dezenas de vezes ao longo da história até hoje, que tive que enfrentar pessoas possessas com legião de demônios. E o demônio, alguns diziam assim, eu vim te matar, você vai morrer. Teve uma que disse assim, escreve o que eu estou te falando, você é muito novo, eu vou acabar com a tua vida. Não assusta quando você está revestido de poder. O dia que o demônio falou isso na boca de uma pessoa, ele disse assim, demônio, deixa de ser mentiroso. Você não pode dar conta nem da sua vida, você já está condenado e você não tem condição mais de restauração. A minha vida está na mão do Todo-Poderoso, você não acaba com ela. Irmão, busca poder, Deus vai te dar autoridade para fazer a obra e as demais coisas serão acrescentadas. Deus abençoe os irmãos.